é o peso da palavra do Senhor ministrada, liberada pelo profeta Malaquias a todo um povo, desde o maior ao menor, desde os líderes políticos, sociais, religiosos, a todo o povo, aos cristãos, aos ímpios, aos estrangeiros. É Deus falando com uma nação. É o peso da palavra do Senhor contra Israel. É Deus falando com todos. Diga, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Em seguida, de ver quem é o profeta do Senhor, e falar sobre o peso da palavra do Senhor, da advertência, nós vimos que Deus fala porque ama. Nós precisamos entender que uma das principais facetas do amor, uma das principais manifestações do amor e do amor verdadeiro é corrigir. O amor se manifesta de forma forte, de forma poderosa. O amor de Deus nos corrige. O amor do Pai nos gera, nos faz nascer. O amor do Pai nos faz crescer. O amor do Pai nos envolve, lança fora todo medo. O amor do Pai nos ensina, nos alinha, nos corrige. O amor do Pai até nos pune. Temos que ter uma ideia, e uma ideia completa e verdadeira do que é o amor. Nós somos um povo latino, um povo quente, um povo muito voltado para o amor sexual. Muitas vezes não temos ideia do que é o verdadeiro amor, da profundidade do amor, dos tipos de amor e do amor de Deus para com seus filhos. Então, depois de começar o livro de Malaquias falando sobre o peso da palavra contra Israel, contra todo o povo, por intermédio do profeta Malaquias, Deus começa a falar sobre amor. Deus começa a falar, olha, eu te escolhi, entre Esaú e Jacó, eu te escolhi, eu tenho planos para você. E nós vimos no capítulo 1, 12 princípios importantes para o nosso culto. 12 princípios importantes que o Senhor nos ensinou e que Ele vai exigir no culto a Deus. Nós falamos sobre isso e hoje no capítulo 2 nós vamos avançar. Além de entendermos no capítulo 1 quais são os problemas que estavam acontecendo no culto a Deus, para que possamos nos corrigir, nos alinharmos, nos arrependermos e buscarmos a Deus da forma certa, para que Deus possa se agradar de nós e em seguida receber a nossa oferta e nos abençoar, cumprir promessas. Hoje no capítulo 2 nós vamos ver algo muito importante. Deus vai falar com os sacerdotes e Deus vai falar com Judá. Deus vai falar tanto com as pessoas que estão envolvidas na casa do Senhor e em servir o Senhor, em adorar ao Senhor, quanto com a tribo de Judá, que é a parte dos líderes, os príncipes, os reis. Amém? Deixa eu perguntar só para saber se Deus está falando comigo e com você, porque no primeiro versículo diz, agora, ó sacerdotes, quantos aqui são povo eleito? Quantos aqui são povo eleito, sacerdotes reais? Amém? Então Deus está falando comigo? Deus está falando com você? O capítulo é curto, ele vai começar falando com os sacerdotes, em seguida com Judá, e nós vamos entrar, acredito eu, que na parte mais importante do livro de Malaquias. Porque falam que o livro de Malaquias é sobre dízimo, mas não é. Então é sobre o que, pastor? É sobre família. É sobre família. É sobre adorar a Deus. É sobre ser filho de Deus. E começar uma família. E ter filhos. Estabelecer tribos.
e gerar um povo para Deus, como Deus fez com Abraão. Povos e nações, reis e rainhas sairão de você. Esse que é o propósito. Então no primeiro versículo, Deus agora vai ser mais profundo e mais preciso, vai falar com os sacerdotes. Versículo 1, agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Deus está falando com os sacerdotes, Deus está falando com um povo que foi escolhido, um povo eleito, sacerdotes reais. Povo eleito, sacerdotes reais. E ele está dizendo, vocês precisam dar honra ao meu nome. Vocês precisam aprender, mais do que aprender, vocês precisam aprender e praticar os princípios da honra. Nós estamos no culto da semana, de quinta-feira às 20 horas, nós teremos o último capítulo de Provérbios. E no livro todo de Provérbios, praticamente em todos os capítulos, a sabedoria, a palavra de sabedoria, o verbo que se fez carne, Jesus está dizendo, honre o pai e bendiga a sua mãe. Não despreze a sua mãe. E nós sabemos que pai e mãe, homem e mulher na Bíblia, ele tem alguns significados. Além de ser no natural, o homem e a mulher, além de ser o pai e a mãe, está falando também de Deus e a igreja. Quando nós olhamos os textos proféticos e olhamos um culto no céu, nós vemos o Senhor representado por alguns animais e pelo homem. Então, quando fala do homem, também está falando de Deus, do Filho do homem, de Deus, do Filho de Deus. Então, quando se fala de homem e mulher, está falando de pai, de mãe, está falando de líderes e da igreja, está falando de Deus e da igreja do Senhor. E nós temos não só que aprender, mas praticarmos os princípios de honra. Nós temos que aprender a honrar um pai, um líder, e a bem dizer uma mulher, e a bem dizer uma igreja. Quantas pessoas hoje estão desprezando a sua mãe, estão desprezando a igreja? Quantas pessoas hoje, ao invés de honrarem, desonram, dizendo, eu não preciso de pastor. Desprezando a igreja, eu vou quando puder. E geralmente vem quando está sofrendo demais. Nós temos que aprender, não só aprender, mas praticar, colocar em prática um culto racional. Não está falando de 2 horas, está falando de um estilo de vida. Nós não podemos ter um culto religioso, nós temos que ter um culto racional. Vou repetir, não tenha um culto religioso, tenha um culto racional. O que o Senhor nos pede não é um culto religioso, Ele pede um culto racional, um sacrifício vivo e ofertas que lhe agradem. O Senhor começa a falar com os sacerdotes e está falando, não é de oferta, não é de dízimo. Isso tudo faz parte da vida de um verdadeiro adorador. Tudo isso faz parte da vida de um sacerdote, de um povo eleito e de sacerdotes reais. Deus está falando de algo que vem antes. Deus está falando de mim, de você. Deus está falando do nosso estilo de vida. Deus está falando do nosso coração primeiro, para depois falar de oferta. Deus sempre vai falar primeiro de nós. Se atentou para Abel
e para a sua oferta. Não se atentou para Caim e nem para a sua oferta. A oferta sempre é secundário. Versículo 2: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos falado, eu tenho batido nessa tecla, eu tenho falado, usando o texto que o apóstolo diz, que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo, que ele é o homem, nós somos a sua noiva, a sua esposa, e que ele, como homem, e que todo homem tem que dar a sua vida pela sua esposa e pela sua casa. Como é que nós damos a vida pela nossa esposa e pela nossa casa? Colocando eles em prioridade. Pensando primeiro no bem-estar da esposa e dos filhos, e depois nos meus prazeres. Primeiro eu trabalho, e trabalho é suor, é lágrimas e sangue pela esposa, pela casa. Quando eu estou trabalhando, eu estou dando a minha vida pela minha esposa, pelos meus filhos. Da mesma forma que Jesus deu a vida por sua igreja, os homens devem fazer igual. Ao invés de ser feito a minha vontade, o meu desejo, que seja feito a vontade do Pai. Agora as mulheres, da mesma forma que a igreja louva a Deus, a mulher tem que aprender a louvar o seu esposo. Provérbios inteiro vai dizendo, e vai falando das consequências de uma mulher que fala demais, uma mulher tola, uma mulher rixosa, e diz que é melhor viver num deserto. E quando fala viver num deserto, está falando de morar com o inimigo, porque o deserto na Bíblia fala de morada de demônios. Aonde foi que o Espírito Santo tomou Jesus e o levou para o deserto? Para quê? Para ser tentado. O provérbio diz, é melhor um homem estar no deserto e ter uma vida de tentação, estar junto com o inimigo, do que em uma casa com uma mulher que fala demais, que é rixosa, que só reclama, que só murmura. Mas o apóstolo diz, da mesma forma que o homem deve dar a sua vida pela sua esposa, a mulher precisa aprender a louvar e a bendizer o seu marido. Ele está falando sobre honra. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos que propor isso no nosso coração. Não é vir aqui fazer um culto cheio de glória. Não é vir aqui fazer um culto cheio de glória, cheio de avivamento, cheio de bendiz o Senhor, e glórias ao Senhor, e aleluias. Não, é uma vida, é um culto racional que honra o Senhor, que bendiz o nome do Senhor, porque a continuação do texto é muito forte. A palavra, é o peso da palavra do Senhor contra Israel, trazendo para os dias de hoje, é o peso da palavra do Senhor contra o Brasil. Se não ouvirdes, tem pessoas que não querem mais ouvir falar sobre honra. Tem pessoas que ouvem, entra por um ouvido e sai pelo outro. Continua como um tolo, um homem tolo e bruto. Continua como uma mulher rixosa. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. Meu irmão, quando o diabo vem contra nós é fácil. O difícil é quando a gente tem que lutar contra Deus. O difícil é quando Deus envia a maldição. Você vai falar com quem? Você vai chorar para quem? O problema é quando a gente se desvia, quando a gente abre uma brecha, quando o inimigo se levanta, mesmo sem motivo, aí é fácil lidar com o inimigo. Em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, sai, ele tem que sair. Agora, e quando o Senhor mandou? Você manda o diabo, ele diz, foi o Senhor que me mandou.
Foi o Senhor que me enviou. Eu não posso voltar atrás. É mais do que o nome do Senhor, é o próprio Senhor que me enviou para te afligir, para te destruir. Eu não posso sair. Eu não vim por conta própria. Eu não vim porque você abriu uma brecha, porque você abriu uma porta. Não, eu estou aqui porque o Senhor me enviou e eu não posso desobedecer. Não tem como. O Senhor falando, se nós não aprendermos e não propusermos no nosso coração honrar o nome do Senhor, Ele vai enviar a maldição. Sabe, falar sobre honra é muito fácil. É como falar de amor. Deus chega em determinado momento e diz assim, como vocês dizem que me amam, se você não ama o seu próximo? Primeiro você ame o seu próximo. Ame o seu próximo. As pessoas acham que honrar a Deus é vir num culto. Amar a Deus, sim, amar a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, e como Cristo te amou, dando a vida por você. E aí Deus vai requerer esse amor. Ele diz, vocês dizem que me amam, mas vocês não amam o seu próximo. Como é que você pode amar alguém que você não vê? Como é que você pode amar alguém que você não vê? Um Deus invisível. Você tem que me amar. E me amar na figura do teu próximo. A mesma coisa é honra. Quando o homem aprender a honrar a mulher como vaso mais frágil. Quando a mulher aprender a dar honra ao homem. Quando o casal aprender a dar honra à família. Quando os servos aprenderem a dar honra aos seus senhores, aí vai ficar fácil a gente dar honra para um Deus que é invisível. Invisível, mas real. Senão eu enviarei a maldição. O que a gente faz numa situação dessa, gente? O que nos resta fazer quando o próprio Deus diz, eu enviarei a maldição? Enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sabe aquele casamento abençoado? Enviarei a maldição. Um casamento amaldiçoado. Sabe aquela casa que você comprou? Enviarei a maldição na sua casa. Sabe aqueles filhos que são bênção? Aqueles filhos que são herança do Senhor? Se tornarão malditos. Sabe aquilo que você conquistou e você testemunhou? Irmão, se não for ao Senhor, eu fui abençoado, Deus abriu a porta, está aqui o meu testemunho de libertação, de cura, de conquista. Transformarei essa bênção em maldição. Enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Deus só está falando assim, porque você não aplica o seu coração em me honrar, em honrar o meu nome, eu já tenho te amaldiçoado. As maldições, elas vêm, não é da parte do inimigo, as maldições vêm da parte do Senhor dos Exércitos. Porque não honramos o seu nome como se deve. É algo muito sério, gente. Quando eu falei na semana passada de lutar contra Deus, os irmãos ficaram tudo em choque. Eu não sabia se ria ou se chorava. Porque você está no caminho errado. Você está lutando com quem não deveria lutar. Quando o inimigo se levanta contra mim, o que um cidadão do Brasil faz quando um inimigo se levanta contra ele? Quando o inimigo vai roubar a sua casa, o que você faz? Você está dentro da sua casa à noite, meia-noite, você começa a ouvir alguém mexer na porta. Você coloca a sua armadura de policial, você coloca a sua armadura de exército, você pega o seu tanque e vai lutar contra ele? Ou você pega o celular e liga para a polícia?
É a mesma coisa no mundo espiritual. Quando o inimigo se levanta, eu faço uma ligação para o Pai. Pai, o inimigo se levantou contra mim. Pai, o inimigo me cercou, mas mal nenhum eu temerei. Pai, envia os seus guerreiros. Pai, eu sou cidadão dos céus. Pai, eu sou teu filho. O inimigo se levantou. Pai, eu pequei, me perdoa. Pai, envia o seu exército. Eu não vou me meter com bandido. Eu não vou me meter com bandido. Eu não vou me meter com Satanás. Em determinado momento no livro de Judas, não esse Judas que você está pensando, outro Judas. No livro de Judas, porque traidor nenhum escreve história nenhuma. Ele é esquecido, ele é apagado da história. É melhor que não tivesse nascido. Mas o outro Judas escreveu um livro de um capítulo. E ele diz que em determinado momento houve uma guerra, porque Satanás queria o corpo de Moisés. E Deus manda os seus anjos guerreiros para irem lá. Está tendo uma guerra, Satanás quer o corpo de Moisés, os anjos foram enviados para tomar o corpo, e começa uma guerra. Sabe o que o anjo diz? Não liberarei nenhuma palavra contra você, mas o Senhor te repreenda. Eu não sei, irmão, mas a tua concepção de guerra espiritual precisa mudar. Essa ideia de que você é um guerreiro da luz, um guerreiro do Senhor, precisa mudar. Para de brincar de guerrinha espiritual. Faz uma oração e avisa ao Pai. Quem está falando? Cidadão dos céus. Quem é você? Teu filho amado. O inimigo se levantou. Ele quer me destruir, ele quer meu corpo. Envia os teus anjos. Deixa os anjos guerrearem. Para de brincar de guerreiro. Para com essas coisinhas religiosas. Só faz como cidadão do céu, só faz uma ligação. E deixa o exército cuidar. Deixa o Senhor cuidar. Um dos maiores anjos, um dos maiores guerreiros, disse para Satanás, Lúcifer, eu não vou falar nada, mas o Senhor te repreenda. E aí você quer repreender o diabo? Vamos continuar brincando de guerrinha. Vamos ver como é que vai parar isso. Eu prefiro entrar em guerra com o meu Senhor e Salvador, o meu Deus, o meu Pai. Eu não sei se você já brincou de lutinha com seu filho. No final, quem é que ganha? E o filho ganhando, quem é que ganha? É fácil. A gente que dificulta. Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu ainda a honrar. Honrar tem muito a ver com se entregar e confiar. Por que uma mulher não consegue louvar e honrar o seu marido? Porque tem tantas feridas que não consegue confiar, se entregar e honrar. Sabe por que a maioria das pessoas não conseguem se aproximar do pastor, falar com o pastor? Sabe por que a maioria das pessoas não consegue ser ovelha do pastor? Porque são tantas as feridas que ao invés de serem libertos e curados, é mais fácil ter uma vida religiosa. Aí se afasta, não consegue falar. Um homem te feriu, mas é um homem de Deus que pode te curar. Mas a gente não consegue se submeter, a gente não consegue andar junto, a gente mal consegue vir para a reunião, que de lá louvar e honrar um outro homem, um outro líder. Se algum líder fracassou na sua vida, peça perdão primeiro.
e depois o perdoe. Porque senão você não vai conseguir ter sucesso na sua vida. Você não vai conseguir ter sucesso. E Deus está sendo bem claro: enviarei as maldições. Versículo 3: e eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, e esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Olha que versículo forte, gente. Olha o que Deus está falando com uma nação: eu não aprovarei a sua semente. Esses dias atrás nós falamos sobre pensamentos. Planos e projetos são sementes. Nós falamos que o homem tem o sêmen, a semente, e a mulher é a terra. E Deus está falando: eu não abençoarei a tua semente. E eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre o vosso rosto. Olha o que Deus vai fazer. Deus está falando que vai pegar esterco. Eu vou traduzir para os dias de hoje. Deus vai pegar merda e vai passar na cara desse povo. Sabe aquele povo que você chama de cara de pau? Deus pega esses cara de pau, que diz que o adora e não o adora em espírito e em verdade, que diz que o ama, mas não ama o seu próximo, que diz, eu honro o Senhor. Deus está dizendo: eu vou pegar esses cara de pau, eu vou pegar esse povo mentiroso e eu vou passar merda, eu vou passar esterco, estrume na cara deles. Quando eu falei há mais de um ano atrás, eu falei: eu vou mostrar o texto, está aí. Deus está falando para o seu povo eleito, sacerdotes reais: eu vou passar estrume na cara de vocês. Meu irmão, você consegue ficar do lado de alguém que tem estrume? Sim. Se você se acostumar, se você se tornar. Tem pessoas que não perceberam, mas o Senhor já passou estrume na cara. É algo muito sério, muito forte que Deus está falando. Não é à toa que começa: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio do meu mensageiro, o profeta Malaquias. Eu vos amei, eu vos escolhi. Vocês são um povo eleito, sacerdotes reais, mas estão brincando com as minhas coisas. Vocês se tornaram religiosos, ao invés de terem uma vida de adoração. E esterco das vossas festas solenes, e para junto destes serei levado. Ele está falando: ó, as suas festas solenes, os seus congressos, as suas reuniões de pastores, os seus cultos de avivamento. Ele está dizendo: eu vou pegar esse estrume e eu vou jogar fora. E eu vou jogar fora, eu vou jogar vocês fora junto. É muito forte, gente. Eu acho que o pai aqui... Sabe aquela hora que o pai... Minha mãe falava assim: ó, vai, continua. A hora que o seu pai chegar, você vai ver. Eu acho que alguns sacerdotes, a igreja falou, e agora chegou o pai. E o pai chegou para resolver a situação em Israel. Deus, com a sua misericórdia e com a sua graça, foi dando tempo, foi falando e dando tempo, foi falando e dando tempo. Meu irmão, o Brasil é chamado de o celeiro para as nações. Imagine Deus vindo dizendo: eu vou reprovar a vossa semente. Meu irmão, hoje há um temor no meu coração de que Deus está levantando outra nação para ser celeiro para os povos e para as nações. Se nós pegarmos na última década, por 2 vezes, o Senhor veio com a tua presença e com avivamento e teve que voltar atrás.
Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A gente começa a falar sobre Isaac, Esaú e Jacó. Agora começa a falar sobre o filho de Jacó, Levi. O primogênito se deitou com uma das mulheres do pai. Manchou o leito santo. Manchou a família. E ele perdeu a bênção da primogenitura. E Deus vai escolher outro. E nessa ocasião, Levi faz algo terrível. Pergunta o quê, pastor? A filha de Jacó, a única filha de Jacó, ele teve 12 filhos e uma filha. Essa filha, eles entram em uma cidade. E essa filha vai participar de uma festa mundana, de uma festa pagã. Ela só foi ver como era. E entrando lá, foi estuprada por um príncipe. Mas a sua alma se apegou a ela, e ele a amou, e ele se arrependeu do que fez. E ele quis restituir. E ele foi, pediu perdão, e queria a mão dela, e Jacó aceitou, e disse, tudo bem. Só que vocês precisam se circuncidar, precisa de uma aliança. Nós não nos casamos com qualquer um e de qualquer jeito. Todos vocês, do maior ao menor, todos os homens precisam passar pela circuncisão, fazer uma aliança com Deus, para que ela possa ser restituída e se casar com você. Jacó deu a palavra, Jacó perdoou, Jacó vai restituí-lo. Agora, Levi e Simeão, quando os homens daquela cidade fizeram a circuncisão, e estavam no momento de maior dor, que não conseguiam nem ficar de pé, eles entraram e mataram a fio de espada todos os homens e todos os bois, todos os animais. E Jacó diz, vocês usaram a sua espada como homens sanguinários, eu dei a minha palavra e vocês quebraram a minha palavra. E Deus deixa eles de lado um pouco. Só que mais para frente, eles vão viver no Egito, vão se tornar escravos. Depois Deus levanta Moisés, os liberta e eles estão no deserto. Moisés sobe o monte para receber a palavra de Deus. Quando ele desce, todas as tribos estavam em idolatria e prostituição com outras mulheres. Apenas as mulheres não aceitaram e a tribo de Levi. E quando Moisés disse, quem é pelo Senhor e quem é por mim? A tribo de Levi se levantou. E disseram, nós somos pelo Senhor e nós somos por ti. E aí Moisés libera uma ordem. Então desembainhe a sua espada e mate os seus irmãos. E eles mataram todos os idólatras e prostitutos. E por causa disso o Senhor disse, a princípio, a palavra de vocês e a espada de vocês, vocês eram homens brutos, ignorantes e homicidas. Primeiro vocês usaram a espada, a palavra, e quebraram a palavra de um líder. Mas agora, vocês estão junto comigo, junto com o líder, e usaram a espada, a palavra, a favor da palavra de Deus. Em obediência. Então vocês vão me servir. Eu não quero mais eles dentro da minha casa. É vocês, os levitas, que vão estar na minha casa. Os levitas e os sacerdotes. E aqui ele está falando isso. Era para todos serem povo eleito e sacerdotes reais. Mas por causa da idolatria e da prostituição, só Levi vai me servir na minha casa. Nós realmente estamos servindo o Senhor? Porque que palavra, hein, irmão?
Imagine Moisés dizendo: quem é com o Senhor e quem é comigo? Tem gente que diz assim: não, eu não preciso de pastor, Jesus é o meu pastor, então eu vou orar para você ir lá no aprisco dele, lá para o céu. Moisés se levanta no meio de uma festa pagã de idolatria e prostituição. Irmão, o pior sacrifício do inimigo não é sangue, é sêmen. Todo culto pagão, e o pior tipo de culto pagão, de idolatria e de sacrifício, não é o sangue, é sêmen. Por isso que todo culto pagão tem prostituição, porque tem sêmen. Deixa eu te falar uma estatística grave. Quando você atende crianças que foram abusadas e sofreram todo tipo de abuso, e esse que você está pensando, é só você ir lá na raiz, no pai e na mãe. Geralmente 99,9%. É regra, existem algumas exceções. Mas geralmente as crianças que foram abusadas é porque o pai e a mãe estavam em prostituição. É porque o pai e a mãe quebraram a aliança do casamento. É estatística. É comprovado. Quando você se prostitui, os seus filhos são abusados. Porque quando nós deixamos a palavra do Senhor, o Senhor deixa os nossos filhos. É a maldição que o Senhor envia. É algo muito pesado. É pesado. Ele está falando com os levitas. Versículo 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E eu lhes dei para que temessem. Então temeu-me. E assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca. Esteve na sua boca. E a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. O que o Senhor está dizendo? Olha, eu fiz uma aliança com eles, e foi uma aliança de paz. Eles tiveram a minha palavra na sua boca, eles não pecaram, e tiraram muitos do pecado e da iniquidade. Mas o versículo continua 6, e da verdade esteve na tua, e a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor. Tem pessoas que dizem: Deus não fala comigo, é que Deus enviou um mensageiro. Deus enviou um homem, mas você está tão traumatizado com o homem, você foi tão usada, tão abusada, e foi descartada, e foi tão ferida, que você não consegue mais ouvir um homem. Os nossos filhos hoje não conseguem mais ouvir um homem. Estão feridos porque os pais quebraram a aliança e abandonaram a sua mãe e os rejeitaram. Os filhos estão tão feridos, as mulheres e os filhos estão tão feridos, que hoje não conseguem mais ouvir um homem. Que de lá um homem de Deus. Porque o que eles estão ouvindo não são homens, são animais. Como disse o Provérbios, quinta-feira. Eu não tenho o conhecimento e nem a sabedoria do santo. Eu sou como uma besta fera, um animal. Eu até tenho palavras bonitas que parecem de sabedoria, mas não são. São animais que vão devorar os nossos filhos, se nós não acordarmos. Oito. Mas vós vos desviaste, aqui começa o problema, porque Deus fez uma aliança de paz, eles tinham a palavra do Senhor, eles foram enviados como mensageiros, eles salvaram muitas pessoas. Mas agora no versículo 8, mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu não fiz desprezível
Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Olha, eu vou te falar uma coisa. É complicado. Quando você vai para Israel, você tem que tomar muito cuidado, porque você vai para lá e você pode voltar odiando Israel e amando os inimigos. Porque os inimigos, eles estão sempre sorrindo. Eles te recebem tão bem. Eles são tão agradáveis. Eles conversam. Eles te honram. Agora, Israel, se você não tomar cuidado, você pega ranço, você pega nojo. Porque é um povo que faz acepção de pessoas. Eles se acham o máximo. Sabe por que eu amo Israel? Porque Deus mandou eu amar. Porque se fosse pelo normal, natural, eu seria um dos que ia odiá-lo e querer destruí-los. Eu só não os odeio e quero destruí-los porque eu sou um homem espiritual e eu conheço a verdade. E eu sei que aqueles que amam e oram por Israel serão abençoados. E aqueles que se levantarem contra Israel cairão. Como sempre a história mostrou. Mas quando você for, toma cuidado. Porque eles têm uma cara de nojo. Desculpa, mas eles têm esterco na cara. Ô povinho nojento. Ô povinho soberbo. Ô povinho religioso. Eu só amo e eu só oro por eles porque há uma ordem. Porque se não tivesse... E tome cuidado, porque senão o inimigo ganha o seu coração. Quando eu fui a primeira vez lá, eu voltei e eu falei, nunca mais eu quero voltar a Israel. E o Senhor teve que tratar comigo. Mas vós vos desviastes do caminho, um povo que está desviado. A muitos fizeste tropeçar na lei, eu não vou tropeçar por causa deles. Corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Fizeram um monte de lei para o povo não honrar os pais, não honrar os líderes. Corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se entrar aqui um ímpio, ele vai ser bem recebido? Se entrar aqui um negro, um branco, um índio, um asiático, um homem, uma mulher, uma criança, um idoso, um homossexual, um LGBT, ele vai ser bem tratado? Ou você vai ficar com cara, desculpa, de merda para ele? Com que cara nós vamos ficar para ele? Nós somos um povo religioso que faz acepção de pessoas? Eu não me vendo e eu não mudo a palavra, mas eu não faço acepção de pessoas. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu sou dizimista. Foi amém, que Deus te abençoe. Você entrega o dízimo e Deus me usa para te abençoar, Deus te abençoe. Mas o meu irmão não é. Por que você fala com ele? Por que você recebe ele? Por que você aconselha ele? Por que você não desiste do meu irmão, pastor? Eu falei, porque eu sou homem de Deus. Eu não sou o demônio que você está pensando. Eu não sou um louco, um religioso. Eu sou um sacerdote. Eu estou aqui para servir. O rico, o pobre. Se entrar alguém rico aqui, ele vai ser bem atendido? Se entrar um líder religioso aqui, ele vai ser bem atendido? Se entrar um líder civil, ele vai ser bem recebido? Ele vai ter honra? Esse negócio de ficar colocando político em cima do púlpito, totalmente errado para fazer politicagem. Mas ele é um líder sobre a nação. Ele é um líder sobre a nação. Não podemos misturar as coisas e nem entrar num joguinho político. Nenhum líder religioso sobe aqui para fazer politicagem. Mas se ele entrar, eu tenho que chamá-lo e abençoá-lo. Irmão, você não sabe
como há 4 anos atrás eu tive uma luta. Porque um jovem com um sonho de ser um líder político foi no culto e pediu oração para mim. Ele falou, eu não quero dar palavra, eu estou me candidatando, eu já sou candidato, eu sou de outra igreja, eu não vim aqui dar palavra, eu não vim aqui pregar, eu não vim aqui muito menos fazer campanha, mas quando eu for na sua igreja, você ora por mim? Chamei ele aqui, não, nem subiu, chamei na frente, desci e pedi para a igreja orar. E eu orei. Deus, realiza o sonho de todos os jovens que estão aqui. Meu irmão, você não sabe a luta que eu tive. Porque tem pessoas que estão tão feridas, sabe, que foram enganadas, que foram trapaceadas, que acreditaram em políticos, que foram enganados e usados, que votaram e depois foram desprezados. Tem pessoas tão doentes que não sabem sobre honra. Agora eu sei. Eu prefiro você me desonrando e dizendo que eu quero um cargo na política do que eu quebrar um princípio de Deus de honra. Eu estou entendendo. E eu só fiz aquilo que o apóstolo Gerson fez a vida inteira. O apóstolo Gerson, toda vez que entrou um líder religioso aqui, e entrou um líder político, o apóstolo o recebeu e o honrou. E vocês são testemunhas que todos eles foram abençoados pelo apóstolo. Nunca houve o sentar em uma mesa, negociar e trocas. Mas todos eles foram honrados e abençoados. Eu aprendi com o meu apóstolo. O problema é quando o povo não aprende. E ainda acha que o pastor está errado. Depois disso, Deus me honrou demais. Mas essas pessoas tiveram uma família destruída. E eu não fico feliz em falar isso. Eu não fico feliz em falar isso. Você ficaria feliz de ver o seu filho destruído? Fala a verdade, você ficaria feliz de ver uma ovelha sendo devorada por um leão? Você ficaria feliz de ver seu filho na droga, na prostituição? Tem pessoas que acham que o pastor fica feliz. Tem hora que eu acho que eu estou ficando feliz demais. Porque Deus é justo. Só que eu lembro da palavra, e Deus falando, quando eu fizer justiça contra o seu inimigo, não se alegre, se entristeça. Faça como Davi, quando eu fiz justiça sobre Saul, que quis te matar, e eu o matei. Não se alegre. Davi não se alegrou com a morte do seu maior inimigo, Saul. Ele rasgou as vestes, chorou e foi falar com Deus. 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Somos criatura do mesmo Deus e somos filhos do mesmo Deus? Por que agimos aliosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Quando nós nos levantamos contra um irmão, nós estamos profanando a aliança do casamento. E aqui entra na parte de Judá. Sabe por quê? Porque Judá poderia ter feito algo. Poderia ter impedido os irmãos de terem lançado José na cova. Mas Judá não fez nada, ficou quietinho. Sabe o que acontece em seguida? Judá se desvia. E ele vai fazer um casamento terrível. Vamos terminar a leitura e vamos entrar em Judá. 11. Judá tem sido desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Pessoal, a gente está no último livro do Antigo Testamento, no livro de Malaquias. Nós estamos no capítulo 2, vai ter o capítulo 3 e 4, e Deus vai ficar 400 anos sem falar com o povo. Só que no centro do livro de Malaquias, Deus volta lá no livro de Gênesis, para falar de Judá, desculpa. Você acha que o que você fez, o que nós fizemos ontem, não tem consequência? Você acha que o que nós fizemos, o que os nossos pais fizeram, não tem consequência? Deus está falando
no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. E ele vai fazer menção do primeiro livro de Gênesis e de Judá. Eu gosto muito da oração de alguns profetas, como Daniel e Jeremias. Ele diz: Senhor, me perdoa. Não tem um pecado na vida de Daniel. Eita, hoje eu estou com os nomes, hein? Estou parecendo minha avó. Não tem um pecado. Olha, não tem um pecado na vida de Daniel. Daniel, quando ele está na Babilônia, ele ora: perdoa o meu pecado. Os meus pais pecaram, já não estão mais aqui, morreram. Perdoa os seus pecados. Eu quero resolver a consequência. Deixa eu te falar uma coisa. Você ainda está vivo. E nós ainda podemos fazer essa oração. Eu espero que nenhum filho meu tenha que fazer uma oração como essa. Eu espero que nenhum dos nossos filhos esteja como escravo na mão de outro povo e tenha que orar: Senhor, me perdoa, e perdoa os pecados do meu pai. Porque por causa do pecado dos meus pais é que eu fui levado escravo. Muitos filhos precisam orar e dizer: Senhor, me perdoa, e perdoa os pecados do meu pai e da sua casa. Muitos pais precisam orar: me perdoa, me perdoa. Muitos pais pródigos precisam orar. Muitos pais pródigos. Não se esqueça que a vida não começa, a vida continua. A vida começou no primeiro Adão, nós fomos amaldiçoados porque estávamos no primeiro Adão. Só que nós morremos para o primeiro Adão e nascemos no último Adão, no segundo e último Adão, e nele estamos, e por isso não somos condenados. Você não é uma pessoa, você não tem uma vida. Nós somos uma árvore genealógica. A raiz de Jessé é toda uma árvore. Nós só somos um galho. 11. Judá tem sido desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor. Mas no tempo de Judá tinha santuário? Ele está falando sobre casamento, ele está falando sobre casa. Profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de deuses estranhos. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isso. O que Judá fez, o homem que fizer será destruído. Será que nós não estamos fazendo e cometendo o mesmo pecado de Judá? Porque Deus diz: eu vou destruir as pessoas que cometerem o pecado que Judá cometeu. 12. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto. O que vela e o que responde e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos, ainda fazer isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem para a aceitação com prazer da vossa mão. Primeiro Deus rejeitou Judá, depois a oferta. Primeiro Deus rejeita nós, depois a oferta. Primeiro o Senhor nos recebe, depois a oferta. Quantos estão entendendo? Diga: a oferta é secundário. O Senhor diz para os religiosos, escribas e fariseus: vocês são dizimistas, mas fazei primeiro e antes justiça e misericórdia. Ame o povo primeiro, justiça e misericórdia. Ame primeiro e depois você seja dizimista. 14. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. O Senhor está falando de um homem que foi desleal
em uma aliança. Eu estou falando que Deus não está falando de dízimo, Deus está falando de aliança. Deus está falando de uma aliança de casamento. O pecado não era o dízimo, eles estavam entregando o dízimo. Só que Deus não estava aceitando nem eles, e nem suas lágrimas, e nem o seu dízimo. Por quê? Porque quebraram uma aliança com uma mulher. Quantas pessoas que você viu que quebraram a aliança com a sua igreja? Quantas pessoas que você conhece que quebraram a sua aliança com a sua igreja? Deus leva a aliança muito a sério. O que eu acho muito interessante é que depois que eles se arrebentam, eles voltam. E nenhum deles pede perdão. Mas todos eles querem a bênção. Eu não conheço nenhum que voltou para pedir perdão. Veio com mal intenção de se infiltrar no meio do povo e destruir de novo o povo. Porque foi isso que foi fazer em todos os lugares que foi. Foi maldição aqui em todos os lugares que foi. E abriram sinagogas de Satanás e foram maldição para muitas pessoas. Nenhum deles vieram aqui e se arrependeram de verdade e falaram: apóstolo, eu pequei. Ou você viu alguém aqui em cima do púlpito vir pedir perdão para a igreja? Quebraram a aliança com a sua congregação e saíram em rebelião por todo lugar, destruindo pessoas, abrindo sinagogas e destruindo pessoas. O Senhor leva muito a sério a aliança com uma mulher. O Senhor leva muito a sério a sua aliança com a sua esposa. Se você não tem levado a sério a sua aliança com a sua comunidade, eu acho que você deveria colocar a barba de molho. E não fez... 15, e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o Espírito. O Senhor juntou dois e fez um, e sobejava Espírito. Vida. 15, e não fez ele somente um, ou seja, de dois fez um. Não foi o Senhor que fez uma aliança, que fez um casamento, ainda que lhe sobrava o Espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Não despreze a sua mãe. Não seja infiel para com a sua mulher da mocidade. Não seja infiel para com a sua congregação, a sua comunidade. 16, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Deus odeia pessoas que abandonam o casamento. Aquele que encobre a violência com sua capa, diz o Senhor dos Exércitos, porquanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais, enfadais ao Senhor. 17, enfadais ao Senhor, cansam o Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o juízo, o Deus do juízo? Tem pessoas que até hoje dizem, não, separar é normal. Abandonar uma mulher é normal. Provocar a ira dos filhos é normal. Hoje está virando normal. Tanto é que é normal nos púlpitos. O pastor está no 3º, 4º casamento. Isso é normal para o povo. A pessoa sai da igreja, é rebelde e é normal. Ah, é que você não conhece o apóstolo Gerson. É que você não conhece Deus e o Deus da aliança. Porque eu conheço o apóstolo Gerson. E eu sei. Eu sei que alguns têm razão. E mesmo na sua razão, estão malditos até hoje. Até hoje. E Deus vai matando. E Deus vai acabando com os filhos. E acabando com a família. E acabando com os filhos.
E Deus vai reprovando a semente. É algo muito sério, gente. Depois disso aqui, o pai vai ficar 400 anos sem falar nada. Eu acho que ele dá um passo atrás e diz assim: eu acho que a cajadada foi forte demais. Deixa eles assimilarem a correção. Porque toda correção dói. Mas como diz o apóstolo, ninguém gosta de ser corrigido. Com o peso da palavra do Senhor, com o peso da palavra do Pai que ama, ninguém gosta de ser corrigido. Todo mundo fica triste. Mas em seguida, traz muitos frutos, muito resultado. O amor forte, o amor que corrige, o amor que pune. Tem um texto muito interessante, o apóstolo até ministrou esses dias atrás. Deus chega para Israel e diz: olha, porque vocês pecaram, eu entreguei vocês na mão de um outro rei para serem escravos. Eles estavam na Babilônia por 70 anos. Deus falou: vocês pecaram, vocês não honraram o meu nome, e por causa disso, eu estou entregando vocês na mão do rei da Babilônia para serem escravos. Por 70 anos. Mas aí no final Deus diz assim: olha, eu vou entrar com providência. Porque eu falei para o rei da Babilônia vir, invadir Israel e tomar vocês como escravos. E era para vocês irem para a Babilônia e lá edificarem casas, trabalharem, plantarem e darem seus filhos em casamento. Só que eles, o rei da Babilônia, está oprimindo vocês além da conta que eu tinha permitido. Então eu vou entrar com providência. O castigo que o rei está dando é acima do que eu permiti. Perder tudo, ser levado como escravo, 70 anos, perder 1, 2, 3 gerações na escravidão, é castigo de Deus. Só que quando o rei começou a colocar um peso muito forte, eles não conseguiam mais edificar, não conseguiam mais plantar e colher, não conseguiam dar os seus filhos em casamento, Deus falou: vocês passaram do limite, eu vou entrar com providência. Eu agora vou entrar contra o rei da Babilônia, porque eu dei uma ordem e ele foi além. Deus aqui está corrigindo o seu povo, e não é por intermédio de outro, é o próprio Deus, Senhor dos Exércitos, que está corrigindo. Deus sabe corrigir na medida certa. Quando ele fala: eu vou passar esterco na cara de vocês, ele não está passando do limite. É porque o cheiro de um culto desagradável, de um culto porco, está subindo aos céus. E termina: qualquer que faz o mal passar por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. As pessoas dizem hoje: não, tudo bem abandonar a sua mulher e a sua família, tudo bem. Não, o Senhor é amor. Não, tudo bem quebrar aliança com o seu pastor, ou não ter aliança com o seu pastor. Tudo bem ter aliança com os pastores das redes sociais, tudo bem. Isso é normal hoje. Não procurar o pastor e procurar outro é normal hoje. Não ter aliança é normal. Só estar no lugar aqui, com um culto fedido, sem aliança, é normal. Eu não preciso de pastor, não preciso de oração. É normal, essas coisas são normal. As pessoas estão falando que isso é normal. As pessoas que estão no púlpito estão falando que isso é normal. Olha, uma coisa que nunca vão poder me acusar: de tirar um membro de outra igreja e trazer para cá. Nunca vão me acusar sobre isso. Nunca. Mas eu vou te falar uma coisa: tem uma lista de pessoas que ficam rondando o meu aprisco e puxando as minhas ovelhas, que o Senhor me confiou. Os Judas eu libero. Agora aqueles que forem tomados terão que se ver com o Senhor. Uma das coisas que o apóstolo falou muito, quando um líder se rebelar, falou assim: eu estou saindo. Você pensa que é quem? Eu vou abrir igreja, vou ser maior que você. O apóstolo falou assim: vai tranquilo. Só vou te falar uma coisa: as pessoas que saírem e que você levar, você é responsável pela alma delas. A partir de agora, eu não sou o pastor delas.
As pessoas que você manipulou, que você influenciou, que você adoeceu. As pessoas que você comprou, porque vai comigo que aí você vai ser tesoureiro. Vai comigo que eu vou te ungir a pastor. Essas pessoas que estão indo com você, a alma delas você vai prestar conta. Não é mais eu. A partir de agora você é o responsável. Tem pessoas que estão carregando defuntos. É algo muito sério. Onde está o Deus do juízo? Eles dizem, não, pode, o mal agora é o bom, o errado é o certo. Deus aprova essas coisas. E onde está o Deus do juízo? Deus não faz nada, irmão. Deus não faz nada. Deus está falando, olha, eu dei tempo para ajudar. E agora vai se encerrar um ciclo. E eu vou acertar com vocês.